Vamos começar então, né, gente? Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa primeira aula de web. O tema hoje aqui é a introdução à web mesmo, sabe? Algo bem ali, o primeiro pontapé, sabe? Bem vendo o HTML, CSS, dando continuidade ali à aula gravada. Antes da gente começar, né, pedir para todos vocês aí que forem possível para abrir a câmera mesmo, sabe? Para ficar uma comunicação melhor ali entre a gente, para vocês irem se conhecendo também. A gente pede isso. E também qualquer dúvida que vocês tiverem aí durante a aula, pode dar um grito aqui no microfone, levantar a mão aqui no Meet, mandar mensagem aqui no chat que a gente conversa, beleza? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Estão conseguindo ver? Perfeito. Sim, aqui tá Beleza. nítido. Perfeito, 100%. Sim, sim. Certinho. Bom, meu nome é Lucas Saliba, eu sou desenvolvedor front aqui na Oasis. E eu participei do Camp também, eu participei da segunda edição do Camp, ainda era presencial até na época, sabe? E eu falo assim que o Camp foi muito um divisor de águas assim para mim, sabe? Porque eu faço ciência da computação na PUC e assim, quando eu comecei o Camp, eu não tinha noção assim nenhuma de qual área eu queria me especializar e do que eu gostava em si, sabe? Então, eu lembro de ter conversas assim com professores e com pessoas que já estavam na área de TI sobre o que eu gostava. Se eu gostava de back-end, eu gostava de front-end, eu gostava de mobile. E eu ficava assim, cara, não sei, sabe? Porque eu não tenho noção do que é cada coisa. Então, a partir do camp, eu pude ter uma noção melhor do que é e descobrir ali da minha especialização, que eu realmente gosto, que é o desenvolvimento de front, que é o desenvolvimento web em si. Como eu falei, eu participei da segunda edição, né? E isso daí me deu uma noção muito grande de como que os projetos funcionam na realidade, assim, de TI, sabe? O que são os projetos na real, sabe? Porque, assim, eu programava em Java e fazia, assim, classe com personagem de Star Wars, sabe? Então, eu tinha muito na cabeça como que eu posso aplicar isso na vida real, sabe? Tipo assim, como que as empresas trabalham com isso? Como que isso vai ser útil para a minha vida? E, através do Camp, elaborando os projetos, tendo as aulas, eu pude ter essa noção melhor mesmo, sabe? De como que as coisas funcionam. Depois disso ali, eu acabei entrando na iOS, né? E comecei já a aprender do React em si. O Rodriguinho, inclusive, era o meu mentor na época que eu entrei. E pude aprender literalmente do zero, sabe? E a partir disso, consegui ir evoluindo, consegui ir pegando projetos, tendo experiências ali, e continuando aí evoluindo até hoje. Bom, para começar a nossa aula aqui, né? Imagino que todos vocês viram a aula gravada, né? E eu pergunto para vocês, ficou alguma dúvida da aula gravada, sabe? Eu digo em qualquer aspecto, seja na teoria ali do início, seja no pedacinho ali de código que eu mostrei em HTML, seja na questão de CEO também que eu mencionei, ficou alguma coisa? Ícaro, aqui, Lucas, você pode abrir um pouquinho mais sobre a questão do CEO? Realmente eu fiquei com um pouquinho de dúvida. Tá. O CEO, cara, ele seria ali um identificador que a gente fala para os mecanismos de busca da web. O Google, o Bing, esses comuns que a gente usa, sabe? A partir do fato da gente ter as meta tags no nosso código, sabe, no nosso projeto, isso já ajuda muito uma classificação nesses sistemas de busca e de facilidade mesmo na questão de compartilhamento de links, sabe? Ele faz uma identificação melhor e isso facilita para a gente. E como eu mostrei para vocês, né, existem vários níveis assim de complexidade de SEO. O que eu mostrei na aula foi o mais básico, mas o mais básico ali, sabe, são 3 linhas de código quase, já é suficiente para ter um alto ganho nessa questão, sabe? Já é um grande benefício para a nossa aplicação, que vale a pena a gente ter, sabe? Não tem por que não ter ele. Pode falar, Isabela. Então, nessa questão do SEO, quando a gente usa HTML semântico, também ajuda, né? Assim, usando as tags H1, H2, H3, Sim, section. sim, mas ele ajudaria em outro quesito, sabe? Não seria na questão do algoritmo ali de busca em si, sabe? Seria em questão de organização, de clareamento do código, na própria questão do interpretamento pelo navegador, o CEO não entraria tão diretamente nisso, sabe? Entendi, obrigada. Mais alguma coisa, pessoal? Pode falar, Almir.
no caso, quando, por exemplo, você compartilha um link no WhatsApp, esse CEO seria aquela informaçãozinha mais bonitinha na hora que a gente compartilha aquele link, né? Exatamente. Seria essa prévia. Seria a prévia ali de um título, uma descrição, uma imagem e até o conteúdo, né, em si do que é. Aí pode ser tanto para WhatsApp, para LinkedIn, para Twitter, para Facebook, todos eles, essas tags, elas entram em ação. Top, valeu. Pode falar, Débora. Oi, gente. Queria tirar uma dúvida em relação às meta tags que você falou na aula gravada, em respeito ao CEO, né? Eu coloquei na parte do HTML e coloquei no GitHub Pages. Só que aí, quando eu compartilho esse link pelo WhatsApp mesmo, não aparece as coisinhas. O nome, eu usei o site OG, OG, site name, OG, URL, tudo dentro do head do HTML. E aí, não aparece. Aí eu não sei se eu fiz alguma coisa específica. Assim, algumas tags, elas são específicas de cada rede social. Então, por exemplo, eu me lembro que o Twitter, por exemplo, ele tem que ter uma tag separada ali só para a imagem dele, senão ele não consegue pegar, sabe? Então, talvez pode ser alguma coisa assim, talvez pode ser alguma interferência do próprio GitHub Pages sobre isso, a gente tem que ver ali, mas qualquer coisa pode me chamar no privado aí depois, que a gente olha o seu código ali e dá uma revisada mesmo para ver se está tudo certinho. Obrigada. Pode falar, Francisco. Opa, boa tarde, gente. Uma perguntinha rápida, e se bobear até meio que adiantando demais as coisas, então se for fora de contexto, você pode me cortar. Eu estava pensando em relação a, por exemplo, quando a gente for usar React, que a gente vai acabar, a gente não escreve o HTML diretão, né? Tem o JSX lá. A gente vai acabar colocando as tags da mesma forma que a gente colocaria ali, ou tem alguma diferença grande e tal? Não, na questão de CEO, mesmo usando o React ou qualquer outro framework, as meta tags em si, a gente coloca no index.html, sabe? Daquele mesma maneira. Mesmo utilizando componentes separados e tudo, as meta tags em si a gente bota no próprio index mesmo. Obrigadão. Então, beleza. Mais alguma coisa, gente? Ou tá tranquilo por enquanto? Então, beleza, então. Vou dar sequência aqui, então. Se surgir qualquer outra dúvida aí durante a aula, vocês podem falar aí que a gente troca ideia, beleza? Até finalizando essa questão de CEO, né, que eu me lembrei aqui, até o Rodriguinho, ele tinha mencionado na aula de quarta, né, a própria questão do Next.js sobre isso, né? O Next.js, ele tem uma compilação server-side, parece. E qual que seria, assim, eu fiquei imaginando, a diferença, né, de, tipo assim, de usar um Next ou usar o React puro em si mesmo, outro framework em si, nessa questão de CEO, sabe? E a diferença seria a questão dinâmica dele. Então, por exemplo, daquele estilo ali de meta tags, sim, a aula está sendo gravada. Então, por exemplo, dessa questão aí de meta tags, né, quando a gente usa um React, igual o Francisco falou, né, mesmo a gente tendo essas tags, elas vão ser fixas, sabe? Então, por exemplo, se eu compartilhar o link ioasis.com.br, a meta tag vai ser a mesma. Se eu compartilhar ioasis.com.br/contato, vai continuar sendo o mesmo. /portfólio, vai continuar sendo o mesmo. Utilizando o Next, ele já tem essa vantagem de ele pegar algo dinâmico da página. Então, por exemplo, se eu for usar um site de notícias, quando eu quero compartilhar o link da notícia, eu quero que apareça a prévia da notícia, eu não quero que apareça a prévia do site em geral. Então, é um ótimo caso de uso de Next. Quando eu quero usar num e-commerce, é a mesma coisa, sabe? Então, são pequenos pontos ali que já entram nessa avaliação quando a gente está começando um projeto, sabe? Para já ver qual linguagem vai usar, qual tecnologia em específico. Isso daí é algo bem bacana aí que eu acho, dessa questão de CEO. Bom, dando sequência aqui à aula, né? A nossa ideia para hoje é a gente dar continuidade, igual a aula gravada, igual eu falei para vocês, e é com o desenvolvimento de uma landing page básica ali mesmo, sabe? Utilizando HTML e CSS, a gente fazer bem estilo live code aqui mesmo, sabe? Então, a gente tem esse template, assim, de design, e a gente vai bolar ele ali aqui ao vivo. Qualquer dúvida, se vocês tiverem, pode ir falando também.
que a gente vai bolar esse código junto aí. No final, eu vou disponibilizar ele para vocês, se vocês quiserem aprimorar depois, enfim, fica à disposição de vocês, beleza? Deixa eu abrir aqui meu VS Code. Bom, falar aqui, né, sobre a questão de ambiente dev em front-end, é algo muito simples, algo muito fácil, né? Ô, Rodriguinho, quer falar alguma coisa para falar aí? É só para, eu acho que vale, em vez de você compartilhar a tela toda, você compartilhar somente o VS Code para a fonte ficar maior. Aí vai ficar melhor para a pessoa enxergar. Massa. Deixa eu até... Talvez se eu dar um zoom aqui na hora, acho que até Isso, fica dá um tranquilo. zoom aí, acho que também Qualquer funciona. coisa, vocês me falam. Tá tranquilo assim agora? Tá dando pra ler? Agora tá dando aqui. Não, É beleza. tranquilo. Bom, então, em questão de ambiente de dev, né, para desenvolvimento de front, é muito simples, sabe? É muito fácil, não tem muito mistério, igual um mobile, por exemplo, que a gente tem que ter um Android Studio, ou tem que baixar ali, né, aquele celular ali virtual para desenvolver. Em questão de front é muito simples, sabe? A gente pode usar qualquer IDE, basicamente, que a aplicação vai rodar no nosso navegador mesmo nativo, seja ele um Chrome, Opera, Firefox, Edge, enfim. Em questão de IDE, a gente sempre recomenda o Visual Studio mesmo, que ele é o mais fácil, é o mais leve, e por causa das extensões, ele tem um grande ganho, né, nesse quesito, e é algo que não tem muito mistério mesmo, sabe? Bom, para começar aquela aplicação, né, que eu mostrei ali o print para vocês, o que eu fiz aqui? Só criei uma pastazinha mesmo, com essa pasta assets, que é bem as imagens mesmo que a gente vai usar, tudo separado aqui, e não tem muito mistério mesmo, é só isso. Vou começar aqui criando um arquivo index.html. Essa vai ser a nossa base. E esse index.html, a gente pode começar ele da seguinte forma. Primeiro com essas duas tags aqui, para inicializar o nosso HTML, que a gente usa bem de base, e aqui identificando a linguagem. E o primeiro passo aqui que eu vou fazer é abrir uma tag head. Vai ser o nosso header ali mesmo do navegador em si. Não, esse head não é o da aplicação, é o do navegador. Aqui ele vai entrar essas tags aqui de início. Essas três tags aqui são até do meta, né? Bom, aqui setando o charset de UTF-8, esse aqui é bem padrão também do HTML, são coisas que tem basicamente em qualquer aplicação. E essa daqui, por mais que seja uma meta tag ali, né, que a gente fala, ela ainda não está totalmente relacionada ao SEO, sabe? Ela é mais a aplicação para dar um start ali. E esse title aqui é o nome que vai ficar ali no browser do navegador, que vocês já vão ver. Eu vou começar aqui agora, abrindo nossa tag de body. E vou colocar um H1 aqui, só para a gente começar e rodar a aplicação. Para rodar a aplicação, é só ir nesse Go Live, que o próprio Visual Studio já vai ter. E aí a gente vai abrir, né, um localhost aqui, e ele já está rodando aqui, como vocês estão vendo. Bom, e para finalizar, né, primeiro essa parte aqui de head que a gente está criando, eu vou adicionar essas duas linhas aqui. A primeira linha, relação ao ícone. Então, igual em cima a gente tem o nome ali da nossa aplicação, eu quero ter um ícone também da aplicação para ela ficar bonitinha. Então, eu utilizo essa tag aqui de link. Esse href, eu estou pegando o link de uma imagem. Podia ser uma imagem local também, não tem problema, é só colocar o endereço da imagem. Aqui eu estou pegando aqui só para ficar mais fácil mesmo. E aí, quando a gente vê o navegador, ela já vai estar aqui, trilha front-end e o íconezinho aqui da iOS. E a outra linha que eu ainda vou colocar no meu head vai ser essa daqui. Isso daqui está sendo que o quê? Que eu vou pegar o CSS, o estilo, e vou aplicar nesse arquivo .html. E é esse CSS que eu vou criar agora. Vai ser style.css. Beleza, só com isso a gente já finaliza esse nosso head. E já podemos partir ali para o body, que é a aplicação em si, né? É o corpo da aplicação em si. E bom, para começar, né, como a gente viu aqui no nosso design, a gente tem
um cabeçalho, ali, um menu em si. E é por esse menu mesmo que eu vou começar. Ô, Lucas, a Ravena tá pedindo para disponibilizar a imagem. Você chegou a subir para algum drive? Subi sim, tá tudo subido já. No final da aula eu vou mandar uma pasta zip para vocês e até o GitHub do projeto. Aí vocês vão ter ele todo certinho aí para rodar. Beleza? Beleza. Bom, e para fazer esse menu, né, que a gente quer, a gente vai usar uma tag header também. Só que essa tag header, como ela já vai estar dentro do body, então ela vai ser ali o nosso cabeçalho em si, né? Vou abrir ela aqui. E a primeira coisa que a gente tem nela é a própria imagem, né? A logozinha ali da iOS, como a gente viu. Então, para aplicar essa imagem, eu vou colocar uma tag img, vou fazer um identificador de classe para ela. Esse src é que ele está puxando a imagem aqui da nossa pastinha de assets, e esse alpha aqui seria como um nome, assim, uma descrição da imagem em si. E aí, agora, o que acontece? Já indo para o CSS, né? A primeira coisa que eu vou adicionar nesse CSS é a fonte que eu quero usar. Então, essa fonte eu estou pegando aqui do próprio Google Fonts direto, eu posso colocar pelo URL direto, que já vai funcionar, e já vou estar aplicando ela basicamente em toda a aplicação, sabe? Por estar puxando disso. O segundo passo que eu vou colocar aqui nesse CSS vai ser essa tag asterisco aqui. Então, o quê? Quando eu coloco o asterisco, ele vai pegar basicamente em toda a aplicação, sabe? Seria bem uma configuração geral assim mesmo. E aqui, como eu estou vendo, como vocês estão vendo, né? Eu estou colocando apenas propriedades para zerar, né, ali, entre aspas, ali, a nossa aplicação. Ela começar ali sem nenhuma margem, sem nenhuma borda, ela começar bem a tela em branco mesmo, igual a gente viu. E aí, dando continuidade, né? Como vocês viram aqui, a gente abriu a nossa tag de body, que vai ser o corpo da aplicação. E eu já posso aplicar CSS sobre essa tag de body. E eu vou começar com ela exatamente assim. Então, eu já estou aplicando um tamanho ali de fonte de 100%, e já vou aplicar um background nela também. Eu não quero um fundo branco, eu quero um fundo mais bacana ali e tudo. Essa propriedade de background que eu estou colocando, essa linear gradient, é um gradiente mesmo. Ele pode ser feito, seja de 2, 3, acho que até 4 cores ele aceita. E eu estou colocando aqui a questão de graus, né? Para ele ir bem na diagonal assim mesmo, sabe? Bem seguindo ali o template do design que a gente viu. E aí, dando continuidade, né? Como vocês podem ver, a gente tem aqui nossa tag header e nosso IMG. Nessa header em si, eu vou querer adicionar uma classe, né? Um nome de classe nela, igual eu adicionei aqui. Por que eu vou usar esses nomes de classe? Porque o CSS ele vai identificar o que ele tem que fazer em cada tag exatamente por esses nomes de classe, sabe? Então, por exemplo, eu coloquei um class name aqui de header. Quando eu for aqui no meu CSS, eu vou colocar nada mais que um ponto header para identificar. Ou seja, ele vai saber que eu estou falando dessa classe em específico, sabe? E como aqui o body seria uma tag, então ele identifica pela tag em geral, que só vai existir uma tag body na aplicação inteira. Estou aplicando mais umas propriedades aqui no meu header de display flags, flag direction, alias justify content. O que seria isso? Isso daí seria para ele seguir aquele modelo de ficar todos no topo da página, de estar um ali alinhado do lado do outro, para quando ele for ter uma adaptação para o responsivo, ele não quebrar, ele não ficar absoluto e a tela sobrepassar sobre ele, ele ir acompanhando a tela. São essas propriedades que eu estou colocando. E o pairing aqui, ele seria um espaçamento que a gente coloca. Isso daí são todas propriedades do CSS, sabe? Existem várias, mas muitas aqui que a gente vai usar durante a aula são muito padrões mais usados ali em aplicações, sabe? Bom, dando continuidade aqui, adicionei minha imagem, e nessa imagem aqui, se a gente ver como que ela está agora, ela deve estar algo gigante, exatamente assim. Eu quero ela pequenininha, eu quero mais ela organizada, então como eu já tenho uma classe ali identificando o nome dela certinho, eu vou adicionar aqui um CSS para ela, colocando ali uma altura de 45 pixels. Ela já vai ficar melhor ali, já está centralizada e tudo igual a gente queria. Dando sequência a isso, né? Ô,
Lucas, rapidinho que o Francisco levantou a mão, hein? Pode falar, Francisco. Opa, ô Lucas, você pode repetir por que que você, por exemplo, lá no seu CSS, você está usando uma classe para estilizar a header ao invés de usar só a tag mesmo, igual você fez com o body? Eu perdi. Cara, porque é o seguinte, se eu usar só um header, sem ser ponto header, igual eu coloquei aqui, eu posso ter outros headers na minha aplicação. Então, ele vai aplicar as mesmas propriedades em todos os headers. E eu não quero que ele faça isso. Eu quero que ele aplique só nessa em específico, entendeu? Então, aí eu fazendo esse identificador por classe, aí ele vai pegar. Entendi. Show de bola. Obrigado. Deixa eu ver aqui, que eu acho que mais alguém mandou alguma coisa no chat. Balanço é sete, fonte site, não tem colocado os mesmos sendo padrão. Cara, aí que é um negócio. Em aplicações maiores, né? Então, foi o Ian. A gente tem muita questão de reutilizar componentes, reutilizar tags, né? Então, é legal colocar para tentar manter esse padrão e tentar manter essas diferenças quando existirem, sabe? Primeiro a gente pode criar ela, ver como ela se comporta e aí ir manipulando ela a partir disso, sabe? Acho que tinha alguém com a mão levantada. Acho. Beleza, qualquer coisa aí, só falar, então. Vamos dar continuidade aqui, então. Bom, adicionei a minha imagem, ela já está ali no meu header, e agora eu quero adicionar a minha listinha ali de menus, né, em si. Como que eu vou fazer isso? Através de uma tag que chama nave. Então vai ser como, uma abreviatura, né, de navbar, e a gente vai ali ir manipulando ela. Ela também a gente vai aplicar um CSS, então eu já vou colocar uma classe nela. Vou chamar ela de header menu. E vou adicionar ali algumas poucas propriedades que eu quero nela. Seria o quê? Seria o meu display flex, para ele fazer essa adaptação de responsivo, de tamanho de tela, para não ir quebrando. E esse gap aqui, ele vai funcionar como se fosse um espaçamento entre itens, sabe? Então, por exemplo, eu vou ter vários itens listados ali, né? Home, contato, portfólio, tananã, e eu quero que tenha um espaço entre eles. Então, esse gap aí, ele vai agir exatamente nisso. E todas essas propriedades, geralmente de espaços, aqui, por exemplo, estou usando 32 pixels, 24 pixels, 45, enfim. Dá para usar em outros formatos também, falo a verdade, sabe? Dá para usar por porcentagem, dá para usar por RAIN também, que é um outro tipo de medida, mas a gente gosta de manter um padrão aí sempre que possível para manter em pixel mesmo. Lucas, uma dúvida. Toda essa parte iria vir do protótipo do time de design, não é isso? Sim. Provavelmente vocês teriam um Figma aí onde esse layout estaria disponível. E nesse Figma aí, a gente clicando, né, mesmo em cada imagem mesmo, a gente consegue ter essas propriedades, sabe? Então, tipo assim, o espaçamento vai ser de 40 pixels, o tamanho da fonte vai ser de 20 pixels, o tamanho da imagem vai ser de 40 pixels. Tudo isso ali a gente vai ter já bem estabelecido pela equipe de design. A gente vai só reproduzir mesmo. Beleza. Dando continuidade aqui, então. Agora, né, eu vou preencher, né, essa minha nave barra em si. E eu vou começar preenchendo ela, adicionando tags tipo A nesse estilo. Então, o que eu estou fazendo aqui, né? Estou com uma tag A, que seria uma tag, pode ser de texto, geralmente, que a gente usa para ela, sabe? De algo estático. Estou fazendo um identificador de classe, igual eu já fiz aqui em cima. Esse href que eu estou colocando aqui, o que ele significa? Porque, igual que o nome dela vai ser home, que eu estou colocando entre as tags. E esse href que eu quero que, quando eu clicar nela, eu quero que ele me jogue para outra página, eu quero que ele me jogue para o site do Camp, quero que ele me jogue para a página de contato. Então, eu deixo esse href aqui com o endereço puro da web mesmo, que ela já vai fazer esse trabalho. Vou colocar mais uma aqui, só para vocês verem. Mesmo estilo de trilhas puxando do site do Camp. E vou aplicar o CSS que eu quero, identificando aqui header menu item. Eu estou colocando aqui de propriedade, né? Primeiro a fonte, a cor em si, né?
Esse font weight seria estilo ali igual a gente tem itálico, normal, bold, sabe? Seria essa questão. E o tamanho da fonte mesmo em si. Estou aplicando isso. Então, se a gente ver aqui como é que tá, olha lá, tá começando a ficar bonito. Tá começando a dar volume ali, tá começando a ficar arrumadinho. Vou colocar mais umas, só para completar o código mesmo. E aí, aqui é interessante a gente ver que eu estou fazendo um reaproveitamento de CSS. Como vocês estão vendo, todos eles estão identificados com a classe header menu item. Ou seja, todas elas estão reaproveitando só esses trechos de código que eu coloquei. Que é exatamente, todos são itens do menu, então todos vão ser iguais. E como todos vão ser iguais, não tem sentido eu duplicar código para isso, sabe? Aí a própria questão do reaproveitamento já começa a funcionar aí. E aí tem um detalhe também, é o seguinte, como eu expliquei para vocês, a gente colocou links relacionados aqui a cada um. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, em Home, ele vai abrir aqui o site do US Camp. Só que, para um usuário normal, né, quando a gente está navegando no site, quando a gente vê isso aqui, a gente não pode bater ali de cara que isso daqui é algo clicável, sabe? Pode passar batido, que é só um texto, só algo assim. Então, como que a gente pode facilitar isso daí para o nosso usuário, né? Bom, simples. Por que a gente não coloca uma barrinha ali sublinhada quando a gente passar o mouse sobre o item e ela vai aparecer, e isso daí já identifica ali que é algo clicável. E para fazer isso, a gente usa uma propriedade que chama hover. E esse hover, a gente pode colocar ele exatamente assim. Eu estou repetindo o nome da classe, que eu coloquei aqui em cima, só que eu coloco um 2 pontos hover. Esse hover é exatamente quando eu passo o mouse em cima. E aí eu estou falando que, ó, quando eu passar o mouse em cima, faz uma borda ali, bottom, né, de 1.5 pixels de cor branca. Então ele já vai fazer essa identificação de melhor maneira, ó, tá vendo? Fica algo muito mais fácil ali para o usuário, melhora a interação dele. E é coisa simples a gente colocar. Então, bom, vamos dar continuidade aqui. Aqui, eu basicamente já finalizei a minha parte de menu, né? Não tem mais nada que a gente possa colocar aqui. O cabeçalho dele já está bem bacana. Então, vamos dar uma sequência ali para o resto da aplicação. Como eu terminei essa parte, né? Eu vou sair das minhas tags, header e nav. Já vou começar outras. E vou abrir ali minha classe main, que vai ser o meu conteúdo principal ali, né? Que a gente pode dizer em si. Essa classe main, logicamente, a gente vai aplicar um CSS nela, então vou fazer um identificador de classe aqui nela. E essa classe main, ela está pegando basicamente todo o restante da nossa aplicação, né? Todo o conteúdo principal da nossa aplicação. Só que como vocês puderam ver ali no template, a gente vai ter esse conteúdo principal tem várias seções, tem várias divisões, sabe? E para fazer essas divisões, eu vou usar uma outra tag que se chama section. A partir disso, eu vou ir começando. Lucas, só uma dúvida, coisa bem rápida. Eu sei que isso aí acaba colocando a carroça à frente dos bois. Essa questão do hover que você fez, ele vai funcionar em conjunto com os listeners do JavaScript mais para frente, correto? Tem jeito da gente associar o JavaScript a essa parte. Entendi. Entendeu? Porque aí não é só a questão do destaque, né? Ele também pode dar uma propriedade, uma leve abertura de menu, tudinho, exatamente, coisa assim. Exatamente. Não é algo assim automático, ele faz automático, sabe? Mas é algo totalmente possível e super comum. A gente associar propriedades da aplicação ao CSS, sabe? Comportamentos que o CSS tem que ter de acordo com respostas da aplicação. É algo super normal e super plausível de fazer. Perfeito, obrigado. Beleza, criei a minha section já, que eu chamei de conteúdo principal, que é exatamente aquele título, né, e o bonequinho que a gente viu aqui no design. Seria essa primeira parte aqui que eu estou me referindo, sabe? Antes de entrar no texto. E, bom, como que eu vou querer montar isso? Eu vou fazer uma div. Uma div é como se fosse... Imagine que vocês têm a aplicação, a página web, vocês querem quebrar ela em várias partes. Mais ainda além do conteúdo principal, mais ainda além da section,
querem criar literalmente assim quadrados invisíveis para organizar cada parte da aplicação, sabe? É isso que eu vou fazer com essa div que eu estou aplicando. Então, o que essa div seria ali uma organização desses dados. Estou aplicando ali a tag H1 e H2, que é de título e subtítulo que a gente fala. Colocando aqui os nomes entre as tags, só identificando por classe mesmo, sem mistério. E estou adicionando mais uma classe A. Essa classe aqui, ela agiria como um botão, que é aquele botão que a gente viu. Estou fazendo até o identificador dele como botão. E além do href, né, que a gente já viu aqui em cima, que é para abrir o link de fora, eu estou colocando esse target blank. Qual que é a diferença de colocar esse target blank? É o seguinte, se a gente abrir aqui, deixa eu até aplicar o CSS aqui, só para ele já ficar bonitinho para vocês verem. Estou aplicando aqui o CSS da nossa section principal, da nossa div que a gente criou, e do nosso título, subtítulo e botão. Vai entrar bastante coisa agora de uma vez. Lucas, Oi, pode falar. deixa eu só perguntar rapidinho. Eu não poderia usar um article dentro desse section, em vez do div? Seu áudio cortou um pouquinho. Usar qual tag que você falou? Um article, a tag semântica em vez do div. Claro. Pode falar, Rodrigo, você quer falar? Posso até responder essa. Pode sim, mas o article serve mais para artigos mesmo. Então, por exemplo, portais de notícias, aí utilizam mais para aquilo ali que tá descrevendo ali é um artigo. Já nesse exemplo que o Lucas está passando, como é um site e ele está dividido em seções ali, então é melhor você utilizar a tag de seção. Vai funcionar da mesma forma, mas o article é mais voltado para esse mundo de blog, portais, mas esse tipo informativo mesmo. Entendi, beleza, obrigado. Exatamente. Ainda mais que a nossa aplicação aqui que a gente está montando, né, ela não segue esse modelo de artigo certinho, né, igual o Rodrigo falou. Ele tem bem aquele estilo, um título grande, um subtítulo, uma imagem ali, sabe? Várias divisões, então realmente não sei se seria a melhor aplicação aqui, sabe? Mas enfim, dando continuidade, já colocamos aqui com a nossa div, com o nosso section ali que a gente colocou, pegando aqui o nosso título, o nosso subtítulo e o nosso botão ali. E aí eu ia mostrar para vocês, né, a diferença da gente ter esse target blank aqui, ou simplesmente não ter ele, né? Qual que seria a diferença? O seguinte, aqui em cima que a gente tem só o href, se eu clicar, por exemplo, em contato, ele vai recarregar a página no link que eu quero, exatamente na mesma aba do navegador que eu quero, sabe? Aí eu estou saindo do meu site, estou saindo da minha aplicação, e às vezes isso não é aplicável. E se eu for com o target.blank, que é o caso aqui, por exemplo, desse botão, ele vai abrir uma nova aba. Então aí já essa é a diferença de colocar ou não. Bom, nesse botão aqui, eu vou querer colocar um hover nele também, funcionando daquela mesma maneira que eu mostrei para vocês da borda lá do menu. Eu coloquei aqui que o quê? Quando tiver o hover, ele vai exibir uma borda e a cor dele, que atualmente é rosa, vai ficar transparente. E aí dá esse efeito aqui legal pra gente. Beleza? Dando continuidade aqui. Uma curiosidade legal também de falar aqui para vocês sobre essa questão do botão é o seguinte. No HTML existe a tag button, sabe? Então funcionaria assim. Por que a gente não está usando ela aqui e está usando um A em vez dela? Porque é o seguinte, o button, ele funcionaria normalmente também. Porém, como a gente está associando um link a ele, para esse button, de fato, ele abrir o link, abrir uma aba nova e tudo, a gente precisaria aplicar JavaScript nele, sabe? Precisaria aplicar uma função JavaScript nele. E como a intenção assim, dessa aula, pelo menos hoje, é a gente manter só no HTML e CSS, aí uma alternativa para isso é utilizando uma tag A e utilizando com o target.blank, que ele funciona da mesma maneira ali, vai, né, ter as mesmas propriedades de CSS aplicáveis e tudo, mas é mais uma curiosidade aí mesmo. Usar o button em uma outra aplicação, já envolvendo JavaScript, não teria problema nenhum. Ô, Lucas. Pode falar. Aproveitando o embalo, então,
Eu só pensando aqui por lado de acessibilidade, assim, mais para frente, quando a gente estiver vendo JavaScript e tal, seria melhor usar o button mesmo para facilitar, por exemplo, quem tem que usar leitor de tela e tal, ou o A resolve bem nesse sentido também? Tá, o A, ele seria mais como uma alternativa. Eu recomendaria primeiramente você usar o button mesmo. Por quê? Porque, cara, quando você for inspecionar o elemento, primeiro que já vai estar as tags melhor separadas lá no navegador, então você já consegue identificar ali mais de cara que é um botão em si. E quando a gente fala de botão, principalmente em aplicações, por exemplo, que vocês vão desenvolver aí no futuro, né, no Camp, esse botão muitas vezes a gente reusa ele, sabe? Então é muito mais fácil a gente fazer o reuso ali de um componente botão do que ficar ali reescrevendo uma tag A com várias propriedades, sabe? Então eu recomendo mesmo usar o botão. Show, obrigado. Beleza. Bora continuar aqui, então. Bom, como a gente já está dando um formatozinho ali à nossa aplicação, e o próximo passo que a gente quer é adicionar esse boneco aqui mesmo, esse boneco aqui, esse foguete aqui que a gente quer. Então, como que a gente vai fazer isso? Da mesma maneira que a gente já fez anteriormente com essa imagem aqui da logo da Yoase, adicionando por meio de uma tag image. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou finalizar essa div que a gente tem. Por quê? Porque essa div a gente está usando só por escrito e por botão, sabe? Ela ficaria ali meio do lado esquerdo da tela. E a gente quer criar uma nova div, a gente vai ter novos alinhamentos, novos tamanhos. Então, por isso, eu vou criar uma nova div, e vai ser a div image, onde ela vai atribuir todas as imagens ali que a gente colocar nessa seção. E eu vou fazer uma outra div ainda para colocar a imagem do Rocketman aqui. Eu já vou explicar por que eu estou fazendo isso. Bom, da classe imagem aqui, vocês já viram aqui, igual eu coloquei em cima, só identificando mesmo por classe para o CSS. SRC já pegando da pastinha, assets barra o nome do arquivo, e esse alpha aqui mesmo, que o HTML exige ali que a gente coloque, para ser um nome ali certinho da imagem, um identificador mesmo. Vou adicionar o CSS aqui dessa nossa imagem. Div image. E vou colocar aqui também o CSS do nosso Rocketman que a gente quer. Deixa eu ver aqui como que tá ficando. Beleza. O boneco já tá aqui, já tá num tamanho ali que a gente setou, já tá posicionado bacana. Se não me engano, a gente até colocou uma margem top aqui, só para ele ficar melhor alinhado. Isso, uma margem top aqui de 50 pixels. Só para ele ficar mais alinhado aqui mesmo com o escrito, bacana. E eu também vou querer adicionar uma segunda imagem aqui embaixo dele, que vai ser uma base dele mesmo. Vocês até, não sei se vocês lembram dela, ela estava até no próprio site do Camp. Eu vou querer colocar ela também ali para ficar algo mais bacana. Então, da mesma maneira que eu abri aqui uma div Rocketman, estou abrindo uma div base, estou colocando minha imagem dentro dessa div, e estou fechando a minha div aqui de cima, que é a div imagem principal mesmo. Deixa eu adicionar o nosso CSS nela, mais por conta de tamanho e alinhamento mesmo. Maravilha, ela já está certinha lá. Vamos dar continuidade então. O próximo passo, né, já seria entrando ali uma parte de texto, uma seção de parágrafo, e depois a gente montaria um rodapé ali só para finalizar o site. Então, como que eu vou dar continuidade nisso? Como eu já terminei aqui essa section minha, né, eu já posso finalizar essa tag e abrir outra. Vai estar dentro da tag main ainda, porque ainda é o nosso conteúdo principal, mas é outra seção. Então eu vou abrir outra section mesmo. Vou aplicar um CSS aqui nela.
aqui, o que eu estou fazendo? Basicamente, eu estou alinhando ela inteira no centro para garantir que o texto não fique algo contínuo, gigantesco, para que seja algo que ele quebre com espaçamento, que seja um em cima do outro da maneira que eu quero. E basicamente isso mesmo, igual a gente já tinha feito na seção de cima, só que dessa vez a gente vai fazer só com texto. Na seção de cima a gente tinha imagem, a gente tinha título, botão, enfim. E essa parte aqui, eu posso colocar essa tag H3. Então agora a gente tem H1 que é o título, H2 que é o subtítulo, H3 seria ainda o sub do subtítulo. Bem seguindo essa seção mesmo. Fazendo aqui o identificador. Vou colocar o CSS nele. CSS que eu vou adicionar é bem mesmo para ele ter as propriedades de texto, sabe? Então, estou colocando aqui só um alinhamento, estou colocando a família da fonte, a font weight, tamanho, cor, margem. Esse border top que eu estou colocando aqui, ele seria essa linha que vai ficar aqui. Esse border top é a linha que a gente vai colocar aqui. Igual que a gente colocou uma border bottom aqui, a gente coloca uma border top, que vai simular ali uma linha de divisão. E aí agora entra a parte do texto puro ali em si, né? Que é basicamente a parte mais fácil, vou ser sincero com vocês. Por quê? Porque quando a gente vai escrever esse texto puro ali, encheu bem de parágrafo, a gente pode utilizar uma tag, que é a tag P, e exatamente ela é feita para isso. Então, criei a minha tag, fiz o identificador dela aqui de classe, comecei a escrever, né, o texto ali que eu quero dentro dela, e aí até coloquei esse strong aqui dentro dela, para a palavra imersivos em si. Para que é esse strong? É exatamente o sentido da palavra, para deixar a palavra em si destacada, com aquele show bold, sabe? É exatamente para isso. E se a gente colocar isso no CSS, ele aplicaria durante o texto inteiro. Se a gente pode criar uma outra tag com uma outra classe só para dar esse sentido? Pode, mas para colocar uma palavra, é muito mais fácil a gente colocar só uma tag aqui no meio que já resolve o nosso problema. E aí, deixa eu aplicar aqui o CSS dela. Olha lá, já está começando a dar formato. Então, a nossa tag de H3, que a gente colocou um CSS diferente, ela está diferente, já está com o estilo de subtítulo. E o nosso parágrafo aqui já está centralizado, imersivos, já está aqui com estilo bold. E a partir disso a gente pode dar sequência no nosso texto. Como é um parágrafo, né, não vai ser só uma frase, a gente pode fazer aquele mesmo estilo que a gente já tinha mencionado, que é de reaproveitar as classes de CSS que a gente já tinha criado. Não tem por que não fazer isso, sabe? Então, vou pegar aqui. E vou ir adicionando. Mesma coisa que o de cima, estou reaproveitando a classe, só que com um texto diferente. E como eu quero que não seja um texto totalmente contínuo, eu quero que ele tenha uma quebra de parágrafo, ali a gente pode dizer, eu estou abrindo outra tag P por conta disso. E assim a gente vai fazer até o final. Quando a gente vê aqui, a gente já tem o nosso texto aqui bem escrito. Algumas palavras como que camp, imersivos, acho que são essas mesmo, estão dentro da tag strong, então elas vão ficar daquele estilo diferente. E a partir disso a gente pode ir dando sequência. Bom, até aí tá tudo muito bem montado já, a gente já está quase finalizando. E aí, o que está faltando aqui, basicamente, dá para a gente terminar a nossa aplicação? Um rodapé. Da mesma maneira que a gente tem aqui, né, um cabeçalho, eu quero colocar um rodapé também. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou finalizar essa tag section, já estamos saindo dela. E vou finalizar também a minha tag main, que eu acabei meu conteúdo principal. Então, do mesmo jeito que eu tenho a minha tag header, que a gente abriu aqui no início do body, para finalizar o body, a gente vai ter a nossa tag footer. E essa tag footer, a gente vai ser algo bem simples mesmo. Eu vou querer o quê? Eu vou querer só uma imagem do logo da Oasis.
E ter ali aquela divisão, né, da linha, igual a gente já fez acima, para terminar isso. Então, para fazer a divisão, eu vou aplicar esse CSS, colocando um espaçamento mesmo ali para finalizar o body, colocando uma borda no estilo de cima, que seria exatamente a linha. E eu vou querer colocar uma imagem, que vai ser essa daqui. A logo secundária da iOS. Ela já vai estar pegando, só que ela está bem quebrada ainda. Ela não está centralizada, ela não está o tamanho que a gente quer. Então eu vou aplicar o CSS da mesma maneira para arrumar ela. Dessa maneira. A gente vê aqui, ela já está bem bacana, a nossa aplicação já está bem montadinha aqui. Já está com os links linkados, já tem algumas coisinhas de hover, já tem um texto bem definido, centralizado, toda fonte, tamanho aplicado, já tem um rodapé, já tem umas linhas de divisão. E, bom, basicamente isso mesmo. O que a gente ainda pode colocar aqui, que eu acho bem legal, para dar uma melhora mesmo na nossa aplicação. Cara, eu quero colocar uma pequena animação nesse boneco aqui, nessa base aqui que a gente está usando. E, bem, como que a gente vai fazer isso, né? Aí que entra a parte agora do porquê que eu criei divs, subdivs, né, de cada um. Então, a gente tem a nossa div image, que já serviria para deixar as duas estáticas, mas eu quero colocar também uma div dali só do homem-foguete e uma div ali só da base. E essas divs eu deixei exatamente por conta dessa animação, porque essa animação a gente tem que fazer em cima da div em si. Se a gente colocar essas propriedades de animação aqui na IMG em si, ela não ia ser aplicada, ela não ia funcionar. A gente precisa ter algo ali em cima dela. E aí, quais são essas propriedades, né? É o seguinte. Temos que nossa div image, essa é a classe da imagem, das imagens em si, né, da IMG. Então a gente precisa criar novos CSS para pegar as divs, as subdivs dela. E o que a gente colocaria? Primeiro, isso daqui. A nossa subdiv aqui do homem-foguete, colocando essa propriedade de animation. E aí, essa propriedade de animation, ela está funcionando da seguinte maneira. Estou colocando aqui para ela durar 4 segundos. Esse easy infinite, né, para ela sempre ali acontecer, para ela não parar. E esse move, eu estou me referindo a um keyframe que eu estou colocando, que é esse daqui. Eu estou nomeando ele de move, estou colocando como 50% aqui para ser aplicado, e estou usando essa propriedade transform, que vai controlar exatamente a animação. Então, estou colocando um translate, que é para movimento, e aí eu tenho as propriedades aqui, os duas props que eu passo para ela, que um é de movimento vertical e a outra é de movimento horizontal. Eu estou querendo que ela só faça um movimento vertical de 30 pixels ali de deslocamento em si, durante 4 segundos que ele vai pegar de cá. Então, se a gente ver aqui, ele já está mexendo e já está funcionando. E eu quero fazer a mesma coisa da minha imagem, da minha base, né? Só que eu não quero que ela fique subindo, eu quero colocar um negócio diferente, quero colocar que ela fique meio girando ali entre ângulos entre si. E aí, como que eu vou fazer isso? Basicamente, da mesma maneira que eu fiz com o Homem-Foguete. Então, eu vou criar aqui o CSS da minha base e vou colocar o keyframe dela. Qual que é a diferença que a gente tem aqui? Primeiro, aqui a gente está identificando por move, que é o nome aqui que a gente colocou por keyframe. E aqui eu estou identificando por rotate, que é o nome que eu coloquei para cá. E aí? Eu estou usando a mesma propriedade transform, 50%. Aqui é a mesma coisa, 4 segundos, exatamente para elas irem em sincronia. E aqui é a mesma propriedade transform, só que em vez do translate, que é de movimento, do rotate, que é exatamente para fazer essa rotação. Estou colocando 3 graus aqui, e aí ela giraria ali, né? Iria ali para a direita e voltaria. E assim ela funcionaria. Porém, por que eu estou colocando o mesmo transform, o mesmo rotate aqui em cima, só que de menos 3 graus?
exatamente para quando ela girar para a direita, a volta dela, ela não travar no meio. Ela continuar indo para a esquerda e depois voltar para a direita. Fazer bem esse balanço ali mesmo, sabe? E aí a gente conseguindo aplicar isso, ela já vai funcionar do jeito que a gente quer. Tinha umas animações bem parecidas, inclusive, no próprio site do Camp, que segue exatamente essa mesma lógica, esse mesmo modelo. A gente só está aplicando aqui no nosso site. Bom. Perfeito, Lucas. Você pode só repetir essa parte do que tu colocou o grau em negativo, tudinho, só para fixar melhor? Beleza. O negócio é o seguinte. Se a gente tirasse essa linha aqui, por exemplo, ou seja, colocando do mesmo jeito que a gente fez com o boneco, né? Só puxando aqui o keyframe, colocando uma duração de 4 segundos, e aqui para ele não parar, né? Para ele ser infinito. E aqui colocando os mesmos 50%, transforme, só que em vez do translate colocar o rotate de 3 graus, né? Que a gente quer, o que ia acontecer com ele? Tá vendo? Ele vai girar só para a direita, depois ele volta para o meio e para. Ele não faz ali o movimento de balança em si, sabe? Ele vai só para a direita e depois volta para o meio. Só para a direita e volta para o meio. E eu quero que ele aplique esse movimento de balança, essa sensação de balança. Então, o que eu vou fazer para ele dar? O estado inicial dele, eu já vou colocar ele girado para a esquerda, lá em cima. E aí, quando ele for para a direita e voltar, aí ele vai dar a sensação de balança. Ele não vai ficar ali meio travado, como se fosse só para a direita. Então, aí, ativando isso daqui, aí ele vai girar tudo. Deixa eu até aumentar o grau aqui, só para ficar mais perceptível para vocês verem. Ah lá, tá vendo? Ele vai para a direita, depois ele vai voltar todo para a esquerda, que é o estado inicial dele, sabe? É como se você estivesse mudando, na verdade, o primeiro ponto dele, na verdade, o ponto de início dele, né? Exatamente. E, inclusive, se eu tirar a animação, se eu desativar a animação, ele vai estar tombado para a esquerda. Ele não vai estar centralizado. Entendi. Entendeu? Obrigado. Deixa eu até anular aqui a esquerda de novo, só para vocês verem. Olha lá, ele vai só para a direita e depois ele vai ficar centralizado. Ele não vai para a esquerda mais. Então essa que era a intenção assim mesmo. Show de bola. Valeu. Boa. Bom, e era isso, gente. A gente já tem aqui a nossa aplicação completa. Ela está seguindo ali o template que a gente imaginou mesmo. Tem aqui as animações de hover, como eu já falei. Tem um botão que vai jogar para outro link. Tem as diferenças ali do target.blank que eu falei, né? Que é para abrir uma nova aba ou não. Tem umas animações aqui, temos nosso texto, as GIFs, tudo certinho. Isso daí é uma estrutura bem básica mesmo de HTML e de CSS que a gente criou, sabe? E aí é o seguinte, igual, se não me engano, foi o Francisco que falou, né? Quando mais para frente no curso, né? Lógico, vai entrar o JavaScript, vai entrar ali os próprios frameworks do React, né? Que vocês vão criar os componentes ali separados em si. E provavelmente o arquivo HTML de vocês não vai dar algo tão desse tamanho. Porém, quando vocês forem criar os componentes, a lógica do HTML permanece. A lógica do HTML é a mesma. As tags que vocês vão usar nos componentes são as mesmas. As propriedades do CSS vão ser as mesmas. E essa organização, principalmente, ela é algo muito importante para vocês terem, sabe? Questão de div, de section, de header, de footer. Tem que ter essa organização de código mesmo, sabe? E a própria questão aqui de pastas, né? Mas, enfim. Pode falar, Almir. Só uma dúvida lá no Style. Você pode voltar ali, por favor? Deixa eu abrir aqui. Pode falar. Quando você... Sobe um pouquinho o código, por favor. Tá no máximo. Qual parte você tá falando? Naquela parte que você coloca arroba keyframe, se eu não me engano. Ah, sim. O que seria, no caso, a diferença desse arroba para, por exemplo, eu sei que a class a gente indica como ponto, né? Ok. Quando é ID, se eu não me engano, acho que é com o jogo da velha. Isso, exatamente. O que seria esse arroba, no caso, para essa estilização aqui? Cara, porque é o seguinte, quando eu coloco um ponto ou o jogo da velha, né, para identificar por ID ou por classe, eu quero que o meu HTML identifique o CSS. Então eu estou agindo ali entre os arquivos. Colocando o arroba do keyframe, eu estou identificando o CSS com o próprio CSS. Sabe? Então, tipo assim, essa identificação de move, aqui, por exemplo, que é o nome, ou rotate, que eu coloquei aqui embaixo, é o próprio outra classe do CSS que está puxando do mesmo arquivo, sabe? Para fazer a animação em si.
ele entra em casos muito específicos ali. Se não me engano, um outro exemplo seria quando a gente mexe com imagens SVG, por exemplo, a gente faz essa manipulação por meio do arroba também. Seria mais entre essa comunicação entre arquivos aí. Beleza, obrigado. Lucas, rapidinho, essa situação seria o keyframe mesmo, né? O nome disso seria esse, né? Sim, o nome dele é keyframe mesmo, e aí a seguir dele o nome que você vai dar à classe ali, né? O identificador ali da animação. Eu coloquei move e rotate, mas se eu mudar aqui para movimento e outra coisa, ele funcionaria do mesmo jeito. Ele funcionaria da mesma maneira. Pode falar, Isabela. No caso, eu reparei que você colocou só classes no CSS. Isso. Aí, quando a gente utiliza os IDs, assim, eu vejo muitos códigos com vários IDs e códigos só com classe. Aí eu fiquei com essa dúvida agora. Seria mais, acredito, um leque de opções, sabe? Igual a gente tem aqui, que a gente poderia usar button em vez da classe A aqui, sabe? Igual eu falei. O ID e a classe entraria nesse mesmo esquema, sabe? Que eu vejo muito que é algo que pode ser estabelecido desde o início do projeto e também disso. Rodriguinho, aí acho que pode até complementar nessa questão. Boa. Outro ponto, Isabela, é que a classe você pode reaproveitar em outras tags, igual o Lucas reaproveitou na questão dos links. O ID serve para uma propriedade única. Então, por exemplo, se você tiver um botão, esse botão é um submit de um formulário, né? Aí você vai colocar um ID ali para você conseguir pegar esse botão no JavaScript. No CSS, você não precisa fazer isso porque você quer, a todo momento, reaproveitar aquele código. Então, no CSS, não é tão usual você utilizar o ID. É possível? Mas seria somente com um código específico ali. Então, por padrão, né, vamos dizer assim, a web voltou para utilizar somente classe. Mas é possível, sim. Ah, entendi. Obrigado. No button a gente pode colocar uma classe para utilizar no CSS, mas se precisar de um ID para fazer qualquer outra coisa com JavaScript, por exemplo, e a gente pegar com JavaScript, usar o ID, no caso. Exatamente. Isso, porque aí você vai ter realmente... Eu esqueci a palavra... um identificador, né, daquele botão, né? Você sabe, por exemplo, ID enviar, vamos chamar assim. Aí você pegaria no JavaScript, colocaria esse ID lá e já identificaria aquele botão. Entendi. Obrigada. Nada, disponha. Pode falar, Francisco. Opa, então dando continuidade a essa pergunta da Isabela, eu estava estudando um pouco no JavaScript esses dias para trás e eu vi que quando você usa IDs no seu HTML, você acaba gerando umas variáveis globais para o JavaScript, né, com uma referência para o ID, assim, diretão. O que acaba... Aí, assim, nessa fonte que eu estava vendo, né, o pessoal falava que seria bom evitar para não ficar poluindo o scope e tal, scope global. E aí, assim, a minha dúvida seria se, na vida real, isso realmente é um problema que vocês consideram assim, ou nem tanto. Se rolar de dar uma faladinha sobre isso, eu agradeço. Bom, Francisco, não seria um problema para esse tipo de projeto, né? Se eu for pegar um projeto igual esse de uma landing page, né? Algum site institucional, não seria tão problemático. Agora, se a gente for pensar num projeto maior, por exemplo, um projeto de um portal de notícias, que a gente nem vai utilizar o HTML puro, vai utilizar, por exemplo, um React, né? Por trás ali, aí a gente vai construir de outra forma que impossibilita utilizar esse ID. A gente vai utilizar outros mecanismos ali para identificar esses botões, esses links, para a gente colocar alguma função para eles rodarem quando o usuário fazer alguma ação ali com ele, seja passar o mouse em cima, clicar, outro movimento. Obrigado. Nada. Pode falar, Igor. Uma dúvida. Quando estiver desenvolvendo uma aplicação do zero, igual foi feito agora,
O ideal é criar primeiro o conteúdo e ir estilizando, igual foi feito, ou eu posso criar todo o conteúdo e depois colocar o CSS? Cara, Isso aí, pode responder, depois eu respondo, Lucas. assim, acho que vai um pouco em aplicações simples, assim, né? Vai um pouco de questão de gosto, sabe? Eu gosto de ir fazendo igual eu fiz com você, sabe? Fez o componente, fez o style dele, ver como que ele vai se comportando na tela, ver como que eu vou adicionando as coisas ali. Eu acho que se você deixar tudo pro final, pode ficar muito confuso, sabe? Ou, por exemplo, você vai perder um alinhamento ali, um flex direction ali, que você nem sabe de qual div tá vindo, sabe? E aí, assim, em aplicações mais complexas, né, em projetos mais complexos, aí isso que aplica mais ainda, sabe? Porque são muitos arquivos CSS, são muitos arquivos, são muitos componentes, então realmente o ideal é você ir fazendo um por um ali, vendo a reação e tudo. Beleza, Isso obrigado. mesmo. Só completando o Lucas, se a gente for pensar em projetos grandes, e a gente for pensar também que a gente vai querer reaproveitar o máximo de componentes, né? Componente que eu digo é, por exemplo, um botão, um input, uma tag de texto que a gente vai reaproveitar em todo o projeto, a gente passa a enxergar um layout, né? Um desenho lá no Figma, por exemplo, como o Lucas falou, como vários pedacinhos lá de componentes. Então, você acaba fazendo aquele componente, você vai construir, não vai construir a página de internet em si, primeiro você vai estruturar os componentes, e depois, com aqueles componentes prontos, você vai começar a estruturar a sua página. Não sei se ficou claro aí, mas nas próximas aulas, quando a gente fazer a introdução ao React, a gente vai ver muito isso. Pode ter certeza. Claro, sim. Valeu. Vinícius. Eu queria embalar um pouquinho nessa pergunta. Não sei nem se eu posso fazer essa pergunta, que eu acho que ela é um pouquinho mais avançada até, sobre responsividade. Vocês costumam fazer mobile first primeiro ou desktop mesmo, depois parte para o mobile? Quer responder, Lucas? Pode falar primeiro aí, depois eu te complemento. Beleza. Bom, o ideal sempre é começar com o mobile first, mas é bem mais pessoal mesmo do que uma padronização, vamos dizer assim, da comunidade de desenvolvedores, ou até mesmo que da iOS. É claro que quando o projeto chega para você, ele vai chegar com layout em desktop, e também algumas vezes, com certeza, né, vamos dizer, a maioria das vezes, vai chegar também aquele design já alterado ele para o mobile, né? Então, é bom você começar do mobile, porque sempre o mobile tem menos conteúdo, né? Você acaba ocultando uma foto, o texto ali tá num tamanho menor. Então, você fazendo o HTML first, né? O mobile first, você, na hora de abrir de fazer o CSS, você vai ter muito mais facilidade para colocar, né, uma foto ali, aumentar a fonte do que fazer o inverso. Não sei se ficou Entendi, claro. obrigado. Isso. Até já puxar o gancho também um pouquinho disso da questão de responsividade, né? Como vocês puderam ver, né? A gente não colocou nenhuma propriedade, seja no CSS, tanto no HTML, específico para fazer essa adaptação de responsividade nesse código nosso, sabe? A gente não vai fazer isso hoje devido ao tempo, mas assim, como vocês podem ver aqui, a gente tem a nossa aplicação no desktop, mas a gente vai reduzindo o tamanho de tela, aqui ainda está mantendo no desktop. Ele até está adaptando, sabe? Ele está adaptando isso, principalmente por causa daquelas propriedades como Flex Direction, que a gente colocou, Display Flex, por isso que ele está dando essa adaptada por enquanto, mas quando de fato ele vai para uma tela ali bem pequenininha, bem de celular, ele ainda não está se adaptando, tá vendo? Falta uma adaptação aí. Essa adaptação, até sugiro que caso vocês queiram fazer, a gente poderia fazer por meio de Media Query, que a gente fala, que é uma propriedade do CSS que a gente usa exatamente para esse adaptamento de responsividade, que é algo que vale muito a pena aí vocês pesquisarem, praticarem aí, que com certeza vocês vão utilizar nos seus projetos aí durante o camp. É isso mesmo, Ian. Já empilhava, né?
Já dava um jeito ali naquela imagem com o texto ali. Bom, mais alguma dúvida, gente? Tá de boa? Eu tenho mais uma dúvida. Pode falar. Eu queria saber se vai ter um desafiozinho pra gente. Eu sei que você já lançou 3 aí, mas eu sou viciado em fazer projeto pro GitHub. Não, vai ter sim. Já vou passar para vocês. Até vi que bastante gente gostou lá do Parallax. Eu até abri aqui a maioria. Gostei bastante dos temas, inclusive. Tinha coisa de basquete, tinha coisa de anime, tinha uma que era uma loja de bolo, eu acho. Ficaram bem bacanas. Bom, só para a gente finalizar, então, essa parte, né? Algo que eu acho legal a gente mencionar aqui também, né, Rodriguinho? Seria a questão do Bootstrap. Não sei se vocês já ouviram falar. O Bootstrap, o que ele é? Ele seria uma biblioteca ali de componentes pré-definidos ali que a gente pode reaproveitar na nossa aplicação. Como a gente já mencionou aqui várias vezes, né, algo que é muito forte na web, no desenvolvimento de front, é a reutilização de componentes, sabe? Quanto mais você puder reutilizar, melhor. E existem algumas bibliotecas como o Bootstrap que fornecem isso para a gente, sabe? Então, quando a gente está trabalhando principalmente em projetos pessoais ou aplicações mais simples, igual uma landing page aqui, pode ser interessante a gente importar essa biblioteca e utilizar esses componentes, sabe? Qual que é, assim, o ponto fraco deles? Que, às vezes, eles limitam a gente demais, sabe? Em uma personalização, em um design, fica algo ali meio fixo ali, que, às vezes, a gente fica meio restrito a isso. Então, assim, realmente vai de caso a caso, mas é um assunto bacana aí também de vocês pesquisarem algum dia aí, que é algo muito popular, que pode ser muito útil aí para vocês algum dia. E até ele funciona da mesma maneira, por exemplo, de uma outra biblioteca nesse mesmo estilo, que é ali de React, né, que é o Material UI, que ele é bem famoso ali, exatamente para essas aplicações menores, projetos pessoais. Vocês com certeza aí vão ser mencionados aí para ele mais na frente durante a trilha de front. Pô, até vou completar aqui, mas é mais um problema que eu enfrentei na minha época lá no início, quando eu estava fazendo meus primeiros websites lá, que era a questão da internet. Antigamente, a internet era muito lenta. E é uma coisa que a gente preocupava muito lá atrás, era o tamanho da imagem, o que você está colocando no seu site, né? E como você vai importar uma biblioteca de componentes, você está importando ela como um todo, né? Você não está importando somente o botão ali. Então, isso pode impactar um pouco na performance do seu site. Hoje em dia, a gente não vê muito isso porque a gente tem aí o 4G, né? Já está até entrando no 5G e sem falar na rede cabeada que a gente tem hoje no Brasil. Então, a gente não preocupou muito com isso. Mas pensando no pessoal que está na rua, né? E não tem uma conexão 4G boa, está ali no 3G, o tamanho, né, de imagens, até mesmo de bibliotecas que você vai importar como o Bootstrap, vai impactar diretamente ali no loading da página. Então, quanto menor for essas bibliotecas e você otimizar suas imagens, né, e até mesmo, por exemplo, o fundo desse website poderia ser uma imagem em degradê, mas o Lucas fez um degradê direto no CSS, então isso diminuiu o tamanho dessa página. Então isso ajuda demais, até mesmo nos identificadores do Google ali para ela subir no ranking, né? Como uma página é rápida, ela está otimizada para o mobile, ela ganha alguns pontos ali no ranking do Google. Exatamente. Bom, pessoal, esse código aqui, né, que a gente já fez, ele já está disponível no GitHub, e eu subi também uma pastazinha .zip para quem ainda não usa o Git. Vocês podem pegar tanto por lá, em qualquer um dos dois, que ele já vai funcionar, pode fazer um clone dele, pode baixar a pastinha zip. E assim, caso vocês tiverem interesse, pode ir dando continuidade nele mesmo, sabe? Com essa própria questão da responsividade que a gente falou, tentar até implementar, quem sabe, um CEO nele ali, com as poucas meta tags que precisa para isso. Seriam iniciativas muito bacanas, sabe? E, bom, acho que não lembro quem foi que pediu aí, que falou, né? Mas eu reservei, sim, um desafio aqui para vocês, para deixar passando para vocês. Daquele mesmo estilo que da aula gravada, sabe? Realmente é algo extra para a gente aplicar o que estudou aqui. O código em si de vocês necessariamente não vai ser avaliado, né?
mas o que conta mesmo é a iniciativa, é o interesse, igual as pessoas aí do camp já te instruíram aí desde o início. O que eu pensei para vocês foi exatamente essa página aqui. É uma landing page, dá para montar ela só com HTML e CSS, igual a gente fez aqui. Ela é um pouquinho maior, então como vocês podem ver aqui, ela tem vários backgrounds, tem botão, tem texto, título, subtítulo, as imagens ele é alinhadas de um pouco diferentes. Ele tem uma adaptação para o responsivo aqui também, que o site ele já deixa aqui, para vocês pegarem inclusive. Ó, ele tem um design do mobile. E aí, um negócio muito interessante que eu achei nesse projetinho aqui para vocês em si, é o seguinte, como eu falei, só com HTML e CSS vocês conseguem montar ele. Mas ele tem algo muito bacana que é o seguinte, na versão mobile, esse menuzinho aqui dele, como vocês estão vendo, ele é aquele menu de hambúrguer, sabe que você clica, ele vai abrir ali, às vezes até com animação em alguns casos, enfim. Para montar esse menu de hambúrguer, vocês precisam aplicar JavaScript nele, sabe? Então, eu acho que seria bacana vocês tentarem montar ele ali, a versão desktop ali, já puxando responsivo e tudo, só com HTML e CSS. E aí, vocês vão ter as aulas de JavaScript, né, nas próximas semanas, e aí talvez já tentam aplicar esse JavaScript nesse mesmo projeto, já tenta reaproveitar ele ali e fazer esse menuzinho com uma função bacana, com uma mudança de componentes, sabe? Exibindo ali só o específico, acho que seria bem bacana. Eu vou mandar o link aqui para vocês no chat. E aí, tanto a questão da pasta.zip, do GitHub e desse desafio, eu vou mandar também lá no Telegram para vocês, para ficar salvo direitinho. Acho que talvez eu mando lá no Discord também, para ficar mais fácil. E, bom, deu erro? Opa, deixa eu mandar de novo aqui, então. Vê se deu agora. Deu certo. Eu já estou até compartilhando lá no Telegram e no Discord, todos esses links que o Lucas está mandando aí, até mesmo para quem não conseguiu participar da aula, ficar também com esses links gravados lá. Isso. Bom, o que eu tinha pensado para hoje era isso mesmo, sabe, gente? Era desenvolver esse projetinho com vocês, a gente revisar algumas coisas bem básicas, assim, para a gente ter a nossa base ali mesmo do HTML, CSS bem estruturado, sabe? É importante a gente ter isso. Principalmente que a coisa aí só vai complicando cada vez mais a partir de agora. Qualquer dúvida que vocês tiverem, sabe? Seja questão de código, teoria, aula, própria questão do camp como um geral, sabe? Eu já participei dele, eu já estive aí no lugar onde vocês estavam. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me chamar, seja no LinkedIn, seja no Telegram, Discord, e-mail, podem ficar à vontade. Boa, Lucas. Deixa eu só completar aqui, como sobrou alguns minutinhos. Quem está a fim de mexer com SEO, existe 2 sites do Facebook mesmo, do Twitter, para você ter um preview ali de como está ficando o seu site. Aí eu acho que no início da aula, quem perguntou estava tendo essa dificuldade, acho que era a Débora, ela está aí ainda? Tô aqui. Você consegue compartilhar com a gente o seu site que você fez? O projetinho do GitHub? Consigo, só não reparem porque ficou feio. Peraí. Não, sem problema algum. Aí, tem esse site que o Lucas colocou no chat, está mostrando na tela dele. É bem simples, você vai colocar o link ali e clicar em depurar, ele já vai te dar um preview ali. Ô, Lucas, faz o seguinte, coloca essa notícia aqui, ó, do Sou BH, que é o portal de notícia aqui de BH. Beleza. O pessoal tem uma ideia do tanto de tag que pode ter apenas uma página de um portal de notícias. Isso daqui ele já está pegando aquela maneira dinâmica, né, que eu tinha mencionado no início da aula. Então, ele pega ali a notícia em específico e, olha lá, já vai exibir a imagem, tudo certinho. Tem várias tags específicas. Esse OG, que é Open Graphic, é um padrão que o Facebook criou. Então, você colocando essas tags, já vai funcionar. Você compartilhar tanto no Instagram, no WhatsApp, no Facebook em si, né? Virou um padrão, né, de rede social. Já o Twitter já tem um outro formato aí, que é esse article, né? Isso aí. Isso. Já é para o Twitter.
até mandar o do Twitter aqui para vocês também. Se não me engano, acho que é um desses daqui. Ele até mostra todas as tags que tem. A Débora mandou o... Aqui são essas as tags. Isso, ó. Pô. Bastante. Aumenta só a fonte, por favor. Pô. Deixa eu pegar o da Débora aqui. Foi meu primeiro Parallax, tá meio feio, mas enfim. Isabela Eu tava falou... vendo. Desculpa. Pode falar, desculpa. Não, é só falar com a Isabela Castro falou que precisa de conta no Facebook. Aí, realmente, eu não sei. Tem o do Twitter também. Tenta no Twitter. Eu acho que do Twitter não precisa de conta. Ô, Débora, o seu até que deu certo aqui. Então, depois que eu fiz a pergunta, eu vi que no WhatsApp, eu pesquisei, e o WhatsApp ele só aceita um tamanho específico de foto. Ah, sim. Sua foto deve estar bem grande, né? Mas é isso mesmo, olha lá. Ele já tá pegando aqui certinho o URL, título, descrição, imagem. Então, aí esse título, eu tinha colocado um outro nome no names, OG Name Site, ou Site Name, eu não lembro. E aí, só que esse título é o título mesmo que colocou na tag title. Entendi. Mas olha aqui, ó, no OG 2.title tá sono ali. Tá sono, Então, porque é o seguinte, né? Igual eu falei, como essa tag é específica para as redes sociais do Facebook, ele vai utilizar em cima disso. Se você colocar em outro lugar, né, outro canal de texto, né, e aparecer o link, pode ser que ele pegue do título mesmo da página, em vez de pegar desse OG title. Foi esse title que você tá falando? Pegou esse title, mas o OG Site Name Entendi. é diferente. Porque, se não me engano, não é site name, se não me falha a memória. Eu acho que é outro nome. Acho que esse site name serve para outra coisa. Ah, tá, beleza. Depois você tenta, talvez, OG 2.title mesmo, e ver se vai dar. É isso mesmo, porque o título da página pode ser qualquer coisa, igual, por exemplo, a notícia ali, né? E o site name realmente é o nome do seu site. Então, por exemplo, seu site, por exemplo, o site da iOasis, o site name ali seria iOasis, entendeu? Seria a empresa mesmo, em questão, né? Vamos chamar assim, porque é o site da empresa. Igor aí, tá com a mão levantada, pode falar. O material dessa aula vai ficar disponível na onde? Você fala A o gravação código? O material que foi apresentado, os templates, o código. O código, cara, eu mandei o link aí agora no Meet já da passo.zip e do GitHub dele. Mas eu vou mandar daqui a pouco também no Telegram para vocês, ou também mando no Discord lá para ficar salvo. E em relação à gravação da aula, eu ainda não sei dizer, cara, aonde exatamente vocês vão receber ela. Pode contatar o suporte do Camp mesmo, no Telegram, no e-mail, enfim, que aí acho que eles vão te falar lá certinho onde que vocês vão receber ela. Tá, João, obrigado. Boa. Eu já até compartilhei, Igor, lá no Telegram e no Discord, todos os links, tanto do Zip, né, da aula que o Lucas fez, e o link também do Bootstrap. Todos esses links que a gente está compartilhando aqui também já está lá. Isso. Tá certo, obrigado. Pode falar, Almir. A próxima aula vai ser agora na segunda? Rodriguinho, acho que você sabe dizer melhor. Vocês ainda não receberam o e-mail? Vai ser dia 19. Ah, não, beleza. Dia 19, né? Valeu. Você já deve ter recebido, então vai receber as duas aulas gravadas, né, do JavaScript, aí já vai ter a aula no dia 19 com o Daniel sobre o módulo 3, né, que é JavaScript básico. Aula ao vivo, que eu digo. Exatamente.
Bom, mais alguma coisa, gente? Algum assunto, assim, da web em geral que ficou? Alguma curiosidade, qualquer coisa? Eu queria perguntar, é que você falou mais cedo um pouco sobre o projeto que ele chega lá do time de design, aí você só reproduz ele. Isso. Até que nível você tem que ser fiel àquele projeto? Porque eu não entendo muito bem dessa parte. Em questão de design, totalmente, cara. Totalmente. É porque quando você vai programar, você tem um leque ali que eu imagino que com o programa que você falou, acho que Figma, eles não Uhum. têm, né? Não, eles vão desenvolver esse layout geralmente no Figma em si, sabe? Ah, Aí o Figma, quando você for entrar lá como leitor, né? Aí ele já vai te dar, por exemplo, algumas propriedades do CSS, como o tamanho de fonte, espaçamento, tamanho de bloco, essas coisas. entendi. Então é 100% igual. É, cara, geralmente ele tem que Isso. manter o mais fiel possível. Aham. Deixa eu ver se eu consigo pegar um projeto aqui para mostrar para vocês. Salve. E aí, Pode Rodrigo? falar, Igor. Opa, Em relação ao desafio dessa semana, a gente vai entregar, vai ser como? Vai ser na próxima aula ou a gente envia por e-mail? Como que vai funcionar? Você fala esse link que eu te mandei agora? Tô É, mostrando aqui. isso, o desafio que passou essa semana. Então, cara, como eu falei, né? Ele é aquele bem estilo igual das aulas gravadas, sabe? É algo bem opcional mesmo, é algo bem, caso vocês queiram, para aplicar o conhecimento mesmo que a gente discutiu nessas últimas 2 aulas. Não é algo que o código em si vai ser avaliado, sabe? Mas caso vocês forem fazer, fique à vontade para mandar o link lá no Telegram, igual vocês fizeram desse do Paralax, trocar uma ideia caso estiver dando problema aí. É algo bem extra mesmo, sabe? Ah, beleza. deixa eu Então, esse compartilhar. desafio ele não faz parte do processo avaliativo. Não, não, faz não. Tá certo. Obrigado. Pessoal, compartilhar a tela com vocês aí, ó. Olha para você ver. Isso aqui é o Figma que o Lucas falou no início da aula. Então, por exemplo, aqui na iOS a gente utiliza o Figma de padrão. E isso daqui quem construiu foi o design. A gente vai ter acesso para construir essa página. Esse aqui é a landing page do Camp do ano passado, 2021. Então, por exemplo, aqui, se a gente chegar perto e clicar no Camp, ele já vai me dar algumas opções aqui do lado. Por exemplo, o tipo de fonte que está usando, o peso, o tamanho, o line height, e aqui embaixo já tem o CSS pronto. Ó. É claro que a gente não vai copiar tudo e jogar no arquivo de CSS. A gente vai utilizar isso aqui de exemplo para você sempre construir um CSS mais clean, né? Senão o CSS fica muito poluído. Ainda mais porque essas ferramentas, né, Rodrigo, muitas vezes elas dão, assim, Isso. propriedades que não são recomendadas da gente usar, sabe? Então, por Exato. exemplo, se a gente vê aí, todos os elementos basicamente têm um position absolute. Isso daí é algo, assim, que a gente tenta evitar ao máximo de usar, sabe? Isso, porque se a gente colocar o position absolute aqui, ele não vai respeitar a div, né? A tag pi dele. Então ele vai ficar em outra posição ali. Isso também vai dificultar também até para você fazer o responsivo, né? Quando você for diminuir ele, vai dar problema. Então, aqui é mais um exemplo de o que você precisa utilizar e também questão de cor, tamanho, até mesmo aqui a questão da borda, que você vai reaproveitar aqui, o line height, né, para você realmente criar a tipografia do seu site. Então é isso. E também, por exemplo, esse mouse aqui. Isso aqui é um ícone, né? Então você consegue exportar ele, né? Como vetor aqui ainda. Então já tem então um preview dele aqui. Como é branco, né? Ele tá pegando, tá ficando bem apagado, mas você consegue definir até mesmo que PNG, JPEG, SVG, que é um formato em vetor que a gente também utiliza muito no front-end, no site, porque é um formato que a imagem fica muito pequena, né? E esse formato é mais para ícone mesmo. Agora, por exemplo, uma imagem mesmo, né? Igual essa do Carlos aqui, né? Que até apareceu lá no Camp, ela já não tem como fazer em SVG. Já vai ser em JPEG ou PNG mesmo. Aí vai ter que ver se ela vai ter um fundo, ela não pode ser... se ela não tem fundo, né?
aí ela precisa ser basicamente em PNG, porque o JPEG vai colocar um fundo branco na imagem. Opa, quem Pode falar, Ícaro. Só uma dúvida, com relação a esse, porque eu nunca tinha ouvido falar realmente do Figma, só ele vem te dar todos o que seria, digamos assim, a página principal e todas as subsequentes dela para você ir montando cada uma, né? E já montando ligações também. Boa pergunta. Ícaro, esse Figma seria basicamente o Photoshop ou Adobe Illustrator, não sei se você tá familiarizado com Sim, conheço, sim, esses o dois eu pacote conheço. Adobe. Uhum. Mas basicamente esses dois softwares voltado e open source, né? Gratuitos para o design. Então, o designer vai trabalhar aqui dentro. E eles vão passar, ou eles vão compartilhar o projeto com você e já vai ter essas definições ali de CSS para você utilizar, entendeu? Então, vai ser ali um lugar onde você vai pegar o layout e transferir para o seu código, né? Sim, entendi. Em projetos maiores eles já fazem, como digamos assim, as páginas Exato, pai, as páginas, exato. as páginas pais e as filhas já, né, no caso. Exato, Isso, aqui, por exemplo. justamente essa sequência, né, que eu estou dizendo. Isso mesmo, que já tem a sequência, por exemplo, que é formato de inscrição, aqui tem os modais, né, em termos de uso, tem todos os exemplos aqui. Perfeito, obrigado. Aí, por exemplo, um projeto bem grande, isso aqui fica gigantesco, eles até preferem dividir em fluxos, né, por exemplo, fluxo de cadastro, fluxo de alteração de senha, né, que vamos dizer assim, praticamente todos os aplicativos, né, e sites em formato de aplicativo também possuem. Perfeito, obrigado, Rodrigo. Disponha. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Opa. Pode falar, Douglas. Você tá mudo, cara. A gente não tá te escutando. Douglas? Pegou agora? Opa, agora deu. Agora foi. Qual e-mail que vocês que a gente vai poder acessar a aula gravada? O e-mail para contato lá, para a gente poder mandar para eles e eles mandarem de volta para a gente aqui. Pô, eles vão subir as aulas gravadas vão ser enviadas da mesma maneira que foi enviada nessa primeira semana. Acredito que vocês receberam um e-mail, então vocês devem receber esse e-mail também. Eu vou confirmar com a Fabi se esse e-mail já foi enviado. Aí, se já foi enviado, eu vou mandar lá no Telegram avisando. Aí, por exemplo, no seu caso, eu vou pedir para ele reenviar para você. Certo. Obrigado. Beleza? Mas o pessoal já recebeu, até mesmo para a gente ter uma noção aqui. Pode mandar no chat, pessoal. Se já recebeu um e-mail com a aula gravada da próxima semana. Da próxima semana ainda não recebi, não. Tá. Só das duas primeiras. A Camila falou que já recebeu. Acho que acabou de chegar. Aí. Chegou o convite da próxima aula, só que eu tô dizendo ainda não as gravadas, entendeu? Entendi. Por exemplo, a Chegou primeira só aula o gravada invite, que nós né? tivemos, isso. E aí, por exato. exemplo, a de hoje, em quanto tempo vai ficar disponível? Porque eu falo assim porque ver a aula, essa foi muito de prestar atenção. Então, tipo, tá com o código na mão e acompanhando junto, acho que vai ser a melhor experiência possível. Entendi. Deixa eu já... mas eu já vou falar com o pessoal aqui. Aí eu já mando lá no Telegram e no Discord, avisando vocês já. Beleza? Valeu, Icaro. Bom, Lucas, acho que... acho que é isso, pessoal. Ficou mais alguma coisa pendente? Vocês querem trocar ideias? Seja de front, do camp em geral? Bom, acho que tá de boa então, né? Bom, beleza. Só uma coisa. Pessoal, lembre-se que vocês são da mesma área, né? Tá até
com o mesmo objetivo aí de se especializar, né, no front-end, né, avançar mais nessa parte de front-end, compartilhe o LinkedIn, faça conexões. É um momento muito importante para vocês fazerem isso também. Então, lá no Discord, no Telegram, envie o link do LinkedIn, né, para fazer essas conexões. Exatamente. Vou até deixar o meu aqui, inclusive, e meu e-mail também. Caso alguém tenha qualquer coisa de dúvida, o próprio Igor ali falou, quando for rever a aula, alguma dúvida de código, alguma ideia de melhoria para ele também é sempre bem-vinda. Podem entrar em contato aí que a gente está à disposição. Boa. Muito obrigado, pessoal, pela participação aí. Até a próxima aula. Foi isso, então. Liberado, gente. Valeu demais. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, até a próxima. Valeu, Obrigada. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.